Seja como salvador, profeta ou até mesmo um revolucionário, poucas figuras na história tiveram um impacto tão grande quanto Jesus de Nazaré. Hoje a gente vai tentar ir além dos dogmas para explorar o homem e também o mito. Mas essa é a grande questão, não é? Se a gente tirar séculos e séculos de interpretação, de fé, o que as evidências de fato nos dizem sobre o homem que está no centro de tudo isso? Bom, para achar as respostas, o nosso ponto de partida tem que ser a história. O que os historiadores sabem, fora do contexto da fé, podem nos dizer sobre essa figura. E olha, aqui já vem a primeira coisa que surpreende muita gente. Nos círculos acadêmicos, a existência de Jesus não é bem um debate. A grande maioria dos historiadores, sejam religiosos ou não, concorda que ele foi uma pessoa real. Então, que retrato os historiadores conseguem pintar? Eles concordam nos pontos básicos. Ele era um pregador judeu, da região da Galileia, lá no primeiro século, seguidor de um profeta chamado João Batista. Agora, o fato mais certo e mais brutal da vida dele é a sua morte. A execução por crucificação, uma punição romana, sob o comando do governador Pôncio Pilatos. Esses são, digamos, os pilares históricos em cima dos quais todo o resto é construído. Com essa base histórica mais ou menos estabelecida, agora a gente pode ir para as fontes que preenchem os detalhes, os 4 evangelhos. É aqui que a imagem de Jesus ganha cor, ganha vida e, claro, complexidade. Os evangelhos nos dão uma espécie de biografia espiritual, né? Começa com um nascimento milagroso e vai para um ministério público que, na verdade, durou bem poucos anos. Nesse tempo, ele juntou um grupo de seguidores, ensinou usando parábolas bem enigmáticas e ficou famoso por seus milagres. Tudo isso leva a um clímax dramático em Jerusalém, a prisão, a execução e o evento que fundaria uma nova fé, a ressurreição. Mas aqui a coisa fica ainda mais fascinante e complexa. Os próprios evangelhos não contam a mesma história exatamente do mesmo jeito. Pega Mateus, Marcos e Lucas e compara com o evangelho de João. De um lado tem um Jesus que ensina com parábolas do dia a dia. Do outro, um Jesus que fala em discursos super filosóficos, cósmicos. Eventos cruciais, tipo a purificação do templo, acontecem em momentos completamente diferentes. Isso mostra pra gente que os evangelhos são tanto um registro histórico quanto uma interpretação teológica. Agora, vamos focar no evento que meio que cimenta tanto a história quanto a teologia de Jesus. Um momento que é detalhado em todas as 4 fontes do Evangelho, a sua execução. A narrativa da paixão se desenrola quase como uma tragédia em 4 atos. Começa com uma traição num jardim, que leva a uma prisão no meio da noite, depois vem uma série de julgamentos meio apressados, que o colocam diante das autoridades religiosas, e finalmente, do poder de Roma, a condenação é selada não por um decreto, mas pela escolha de uma multidão, e o ato final é a brutalidade pública da crucificação, o ponto final histórico de sua vida. Mas a influência de Jesus vai muito além do cristianismo. Para entender o tamanho da figura dele, a gente precisa ver como ele é visto através dos olhos de outras grandes religiões do mundo. Na visão cristã, Jesus é mais do que um profeta. Ele é, na verdade, a peça central de tudo. Ele é a resposta às antigas profecias, o Filho de Deus que se fez homem. A morte dele não é vista como uma tragédia, mas como um sacrifício que redime, e a ressurreição é a promessa da vida eterna. Essa é a base da fé cristã. A perspectiva judaica já oferece um contraste bem direto. Para o judaísmo, o Messias precisa cumprir certas profecias bem específicas, unir o povo de Israel, reconstruir o templo em Jerusalém e trazer uma era de paz mundial. Como Jesus não fez essas coisas durante a sua vida, ele não pode ser o Messias. Ele é visto como um professor judeu, uma figura histórica, mas não um redentor prometido. O Islã reverencia Jesus, ou Isa, como um dos mais poderosos profetas de Deus. A tradição islâmica confirma seu nascimento de uma virgem e seu papel como o Messias, só que rejeita 2 ideias centrais do cristianismo, a sua divindade e a sua crucificação. Na crença islâmica, Deus não permitiria que um profeta tão importante sofresse uma morte daquelas. Em vez disso, ele foi elevado aos céus. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem? Uma figura que continua no centro da história mundial, alguém cuja identidade é tão disputada quanto é reverenciada. E esse é o paradoxo final de Jesus. Para o historiador, ele é um homem do seu tempo. Para bilhões de cristãos, ele é o Salvador divino. E para quase 2 bilhões de muçulmanos, ele é um profeta exaltado. A mesma figura histórica,
dá origem a 3 legados gigantescos e distintos que moldam nosso mundo até hoje. O que nos leva à pergunta final, e talvez a mais profunda de todas. Como é que uma única vida, vinda de um canto remoto do Império Romano, pôde gerar tantos significados tão conflitantes e, ao mesmo tempo, tão poderosos? É uma pergunta que a história, a fé e a filosofia ainda tentam responder.